2 de março de 2016, Rio do Sul, Santa Catarina. Ana Beatriz Shelter tinha 12 anos e ia para a escola. De repente, a menina desaparece e coloca toda a sua família em desespero. Algum tempo depois, o corpo da criança seria encontrado como em um filme de terror. Anos passaram e até hoje seus algozes não foram julgados. Confira a entrevista que fiz com a mãe de Ana Beatriz, que fala do tempo feliz ao lado da filha e fala também sobre a lenta espera pela justiça. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e eu pergunto, que crime é esse? Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, está tudo certo. Daí você venha comigo até o final deste encontro que eu vou ter com a Cláudia, que é a mãe da Ana Beatriz Shelter. Falei direito o sobrenome da sua filha, Cláudia? Isso. Que Isso sumiu... mesmo, é Ana Beatriz Shelter, né? Ela desaparece em 2016 e a gente está em 2025 e ainda não foi feita justiça ainda pela sua filha, foi? Não foi. Ainda não foi. Porque a justiça, para mim, para ela, é ver o julgamento do assassino dela, dos assassinos, né? Porque não foi só um, e ter também, se saber certo, eu não quero saber com detalhes o que ela sofreu, mas saber Claro. de certo o que aconteceu, aonde foi, porque a gente não tem uma resolução aonde foi. Os objetos dela ainda não foi encontrado e a pessoa que matou ela só está presa, mas não está julgada. Sim. Quer A dizer, gente vai conversar sobre o crime todo. Eu queria um pouco antes com você, a sua filha desaparece no dia 3 de março de 2016. isso. O ano que vem, 2026, faz 10 anos da Isso. partida da Ana Beatriz. Eu queria conhecer a sua filha. Ela tinha 12 anos quando ela saiu, quando ela desaparece, é 12 isso? anos. Quem era a sua Isso. filha nesses 12 anos? Me conta para eu saber. Quais eram os sonhos da sua filha? Quais eram os seus sonhos para sua filha? Antes daquele dia 3 de março, um dia mais feliz, até o dia 2 de março de 2016, a sua vida era outra. Como era a sua filha? Como é a sua família? Como eram vocês antes de tudo? Assim, eu tenho um marido maravilhoso, que é um pai, além de ser meu marido, era um pai muito bom, atencioso, ainda é, né, porque eu tenho mais uma filha de 11 anos, mas a Ana Beatriz era uma menina muito educada, uma menina feliz, é uma menina que sempre respeitou todo mundo. Ela adorava criança, ela adorava animais, ela adorava brincar. Porque veio com criança, ela via um bebê, uma criança pequena, lá corria ela para brincar, sabe? E ela era muito educada, graças a Deus. Nunca um professor me chamou no colégio, tua filha se meteu em confusão, ou a tua filha bateu em alguém, ou a tua filha respondeu com algum professor. Nada, graças a Deus, nunca tive reclamação nenhuma dela. Sempre os professores falaram estudiosa e principalmente muito educada. Ela não tinha, assim, desrespeito com ninguém. E era uma menina doce, né? Às vezes até dava medo dela ser muito doce por causa disso, que se dá muito com as pessoas, sabe? Aí onde você mora é uma região calma, uma região sossegada, no Rio do Sul, no Vale do Itajaí. Isso. Não Era tem... para ser Sim. sossegado. Nunca teve, até quando a minha filha foi assassinada, a própria polícia disse que em Rio do Sul, não que os outros casos, outros assassinatos não fossem graves, mas em Rio do Sul foi um assassinato diferente de todos os outros, que até então em Rio do Sul não tinha acontecido um assassinato que nem o da minha filha. Foi o primeiro, que foi assim mais, por ser uma cidade pequena, não tão grande, ter ocorrido, sabe?
E como é que foi aquele 3 de março? Para onde a sua filha estava indo? Como foi aquele, sem você saber as últimas horas da sua filha, até o momento que você percebe que algo aconteceu? É que, assim, aquela época eu pagava aluguel. E, assim, Beto, né? Beto. Beto Ribeiro, assim, a gente precisa trabalhar, porque a gente tem conta para pagar, tem aluguel para Lógico. pagar. Então, eu não tinha, eu e meu marido, naquela época, condições de pagar uma van para levar ela para o colégio, coisa assim. E eu achava, tipo assim, por ela também ter 11 anos, mas ela era uma menina assim forte, uma menina grande, sabe? Ela, para mim, eu também nunca imaginava vai acontecer isso comigo, sabe? Então, eu vinha trabalhar, eu e meu marido. De manhã nós levava a menininha que eu tinha na época de 2 anos, né? A menina tinha, levamos para a creche e ela ficava sozinha de manhã em casa. E daí, 1 hora, ela saía para ir para o colégio, que daí ela estudava à tarde, né? E eu e meu marido trabalhava o dia todo, das 7h30 às 5h30 da Sim. tarde, né? Então, essa era a rotina dela. Eu sempre dizia para ela: não abre a porta para ninguém, se alguém te chamar, não atende. Eu dizia para ela: não atende, faz de conta que não tem ninguém em casa. Bateu na porta, fica quietinha dentro de casa, espera a pessoa ir embora, né? Mas não atende. Seja amigo, seja parente, eu dizia até parente, não atende ninguém. Ai, meu Deus, eu saiu. Não, eu acho. Voltou. Ah, Voltou. voltou. Voltou, acho que foi alguma ligação. Daí, daí, então, é que eu tô no meu celular, Sim. talvez Não, sem problema nenhum. daí, não liga se eu ficar nervosa, porque às vezes eu vou ficar meia. Não tem problema. Aqui a casa é sua. Então, então eu dizia, daí de tarde, então ela se arrumava, sempre assim, deixava dinheirinho. A única coisa que ela fazia, eu ensinei ela a fazer tipo as coisas básicas: fritar um ovo, fazer um arrozinho, porque eu deixava a comida pronta para ela. Mas às vezes, né, eu não gostava de deixar muita comida requentada para ela, então eu ensinei algumas coisas básicas para ela fazer. Daí então ela fazia, e a gente deixava todo dia um dinheirinho para ela ir numa padaria ali perto de casa, comprar alguma coisinha para ela, volta para casa, assim eu dizia. Até o rapaz da padaria confirmou, ela vinha aqui, comprava as coisas e ia para casa. Até os meus vizinhos diziam: eu nem sabia que tu tinha uma moça dentro de casa, porque essa é a orientação que eu dava para ela: fica dentro de casa, para ninguém te enxergar, ninguém te ver por medo disso, porque a gente sabe que tem muita maldade no mundo, né? Sim. Então, isso que ela fazia. Daí, 1 hora, ela ia para o colégio. Naquela época, a gente não tinha celular. Meu marido tinha celular, mas eu e ela não tinha. Mas aí, mais tarde, uma tia dela deu um celular para ela, né, para nós poder se comunicar para saber, né, se estava bem. Daí ela Sim. mandava mensagem para o pai: ô pai, cheguei no colégio, né? E assim era a rotina dela. E A aquele 1 hora dia. se arrumava e ia para o colégio. E ela ia a pé para a escola? Ia a pé, ia a pé, Era perto. ia a pé. Era perto, não era muito longe. Até eu ensinei um trajeto para ela ir para o colégio onde tivesse bastante gente. Era numa BR, né? Que nós pagava aluguel, tipo, era mais assim na BR a casa, não ficava, tipo, assim, num bairro mais fechado, né? Sim. Daí até por isso que eu pensei, não vai dar nada, porque é na BR, né? Entendi. Daí tem bastante gente, porque foi 1 hora da tarde, tinha muito sol, tem movimento na BR. Daí eu disse para ela: sempre procura ir 1 hora que tem mais movimento, que o pessoal está saindo para ir trabalhar. E ela sempre queria pegar um outro trajeto que ela me mostrou que eu achava perigoso. Então eu mandei ela pegar um outro trajeto que tinha mais movimento de pessoas. E ela começou a pegar esse. Entendi. E aí, a última vez que você falou com ela, ou ela falou com seu marido por celular, ela falou que estava indo para a escola? Ela dizia, né? Cheguei, né? Ela Tá. diz, a última vez que ela falou foi com meu marido. Mas ela não chegou na escola? É que aqui tá dando uma trovoada agora, uma trovoada bem feia. Daí não Ah, sei se tá tá. um. Não, mas sem problema, para a gente não tá entrando.
Aí eu te perguntei o seguinte, naquele dia 3 de março, ela chegou aí para a escola? Não, ela não manda mensagem pro seu marido, cheguei na escola. Manda? Não, não, porque ela mandava só assim mensagem no celular normal, mas aquele dia ela não mandou porque o meu marido era o primeiro dia de férias dele em casa. Ah, tá. Daí ele estava em casa, daquele 3 de março, né? Daí, tipo, ele passou de manhã com ela, né? Passou com a pequenininha, porque daí, como ele estava de férias, porque a gente tem combinado, nós estamos de férias, a Cília fica com a gente, né? Sim. Então, eu estava trabalhando, mas ele era o primeiro dia de férias. Com a E, Ana, daí ele foi no mercado, ainda perguntou para a Ana, ô, Ana, quer ir no mercado com o pai, junto com o pai? Daí ela disse, não, pai, só ele falou que ela só disse assim: compra uma coca para mim, pai. Eu tô com muita vontade de tomar uma coca. Daí ele comprou a coca, só a bebezinha, né? Daí ela ficou no mercado com a bebezinha. daí o seu marido Ele foi ao chegou no mercado com mercado a e voltou. bebezinha, Ele foi com a bebê no mercado, é isso? É que deu uma sumida aqui, ficou só para sozinha entender. em casa. Tá. A Ana Beatriz ficou em casa sozinha. Daí, isso. Daí ele voltou do mercado com a pequenininha, né, com a bebezinha. Aí ele fez comida para eles comer. Ele fez comida normal, ela tomou a coca. Daí ele falou assim para ela, né, na hora de ir para o colégio, tu quer que o pai te leva? Daí ela falou assim, não, pai, fica descansando, é o teu primeiro dia de férias, não, pode ficar descansando que eu vou a pé. Ele até se culpa hoje em dia por causa Imagina. disso, porque ele diz, mas não é culpa dele, né? A gente vai adivinhar que vai acontecer uma tragédia na vida da gente, a gente não adivinha as coisas, né? Daí ele disse, então tá bom, filha. Daí ela pegou e saiu, Se ele soubesse, foi ele não pro teria, colégio. se ele soubesse, ele não teria nem saído de casa. É que assim, É, ele não tem que ter culpa nenhuma. Culpa é de quem fez o que fez com a sua filha e não dele, né? é. E aí ela Daí foi então embora, ela ela foi pro foi para a colégio escola. normal, E ela não foi para a chega na escola escola. normal. Só que não chega. Só que para ele, aí como ele estava com a bebezinha, aquele dia ele nem levou a bebezinha para creche, ele foi para casa da mãe dele dar uma volta com a bebezinha, porque para ele ela estava no colégio. Sim, lógico. Ela estava no colégio aquele dia e eu estava trabalhando. Eu trabalhava até as 5h30. Então, para mim, para ele, tudo bem, né? Estava E no a, colégio. e a Ana Beatriz não falou de ninguém que tivesse parado ela antes, ou se ela estava com algum receio, com algum medo de algum homem, ela nada. Não, porque eu sempre perguntava para ela: tá tudo bem, minha filha? Ela sempre dizia: tá tudo bem, mãe. Tu tem alguma coisa para contar para a mãe? Não, mãe, não tenho nada para contar. Não tem mesmo. Eu perguntava para ela, toda a vida estava bem. Ela não falava nada, só dizia que estava bem, E naquele mas dia não 3 dizia que de... tinha alguém. Não dizia que tinha alguém Não cercando dizia, tem ela. alguém. Não, não, não falava nada. De alguém ou perseguindo ela, ou alguém seguindo ela, nada. E ela, naquele 3 de março, ela pega, sai de casa. Seu marido acha que ela foi para a escola. Ele foi com a sua outra filha para casa da mãe dele. Foi viver aquele primeiro dia de Isso, férias. Você estava trabalhando. isso, Quando que isso. vocês percebem que alguma coisa aconteceu? Daí o meu combinado era assim, como eu trabalhava na geral, meu marido também, então eu saía às 5h30, ela saía do colégio às 5h30. Então o meu combinado era assim, qual das duas chegasse primeiro, nós esperava na frente da van. Se eu chegasse primeiro, eu esperava ela na frente da van. Se ela chegasse primeiro, ela me esperava na frente da van, porque a van era uma loja que era perto de casa, que eu e ela, para ir para casa, nós teria que passar por essa loja, Tá. porque não era tão longe no meu serviço, nem do colégio dela, nós tínhamos que passar por essa loja normal. E daí, aquele dia, eu fiquei esperando ela.
Ainda era saí 5h30 do serviço, começou uma chuva bem forte, começou tipo querer dar uma trovada feia. Cheguei na van, esperei ela. Daí eu vi que todas as crianças estavam vindo, que ela vinha a pé, né? Todas as crianças, pelo caminho que ela sempre vinha, todas as crianças estavam vindo, mas ela não vinha. Daí eu esperei, e ela não vinha. Mas para mim, até ali, eu pensei, eu vou para casa então, porque o meu marido está de férias, o meu marido deve ter passado mais cedo no colégio e ter pegado ela. Porque como eu não tinha celular, eu não tinha como me comunicar com Sim. ele. Então, na minha cabeça era essa. Deu 6 horas, ela não apareceu, eu fui para casa. Daí, quando eu cheguei em casa, meu marido estava conversando com um vizinho na frente de casa, porque ele estava se preparando para ir para a igreja, porque ele sabia que ela viria comigo. Esse era o nosso combinado. Então, ele estava, né, na frente de casa, conversando com o vizinho, já pronto para ir para a igreja, e a bebezinha em casa, que daí ele não tinha levado para a creche aquele dia. E quando eu cheguei ali em casa, ele me perguntou, cadê a Ana? Daí eu disse, a Ana não está contigo? Daí ele disse, não, comigo ele não tá, ela não está. Eu disse, mas nem comigo ela está. Cláudia, desculpa, só que você sumiu aqui, só pra gente voltar. Você chegou e falou assim, seu marido falou pra você, cadê a Ana? Você falou, não, não tá comigo, cadê com você? E Apareceu, aí, você me ouviu? daí nós É. entramos para dentro de casa. Oi, estás me ouvindo? Agora Aí tô, nós tô. entramos para dentro de casa, nós começamos, tá escutando? Aí Tô. nós começamos a chorar, começamos a se desesperar. Aí o que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez foi pensar, ele foi pro colégio, eu fiquei em casa com a bebezinha. E daí, né, nós não ia sair, também começou a chover, nós não ia sair com a chuva, com a bebezinha. Daí ele pegou e foi no colégio. A primeira coisa que a gente pensou, eu disse, vai pro colégio. Que se de repente vai que ela tá lá no colégio ainda. Mas mesmo assim nós começamos a se desesperar, a chorar. Porque ela era uma menina que não era de sair de casa, sabe? Não era essas coisas. Aí ele foi no colégio. Chegou lá no colégio, ele começou a perguntar para os amiguinhos dela. Daí os amiguinhos dela começaram a dizer: não, nós não vimos a Ana, nós não vimos a Ana, porque tem alguns amiguinhos dela que ainda estavam lá esperando os pais ir buscar. Nós não vimos a Ana. Daí entrou lá no colégio, tinha alguns professores, tinha diretor ainda, foram ver na lista de chamada, ela não estava, que eles fazem a chamada, né? O nome dela, tipo, a presença, ela não tinha respondido nenhuma das aulas. Ela não estava no colégio, porque ela não respondeu uma aula. Tinha câmeras na Só que os escola já? Não. professores Tinha câmera pelo não caminho? tinham, Não tinha não nada, tinha né? Tá. câmera, É 2016, né? nada. Pelo caminho tinha que ela fazia, pelo caminho do trajeto da rua tinha, Tá. mas não muitas. Muitas aquele dia, justo aquele dia estava estragada, bem poucas pegaram o caminho dela, sabe? Mas daí você Não voltou, foi seu marido, todas. você em casa, o seu marido na escola, você esperando de repente ela Isso. aparecesse e o seu marido com desejo de ter encontrado com ela pelo caminho dentro da escola. E aí seu marido descobre que ela tinha faltado. Isso, daí os professores falaram, não, mas ela não respondeu a uma chamada. Uma chamada. Se ela não respondeu uma chamada porque ela não estava no colégio, né? Sim. Ainda o colégio disse, mas por que, que a gente não ligou para o pai e para a mãe? Porque ela não era uma menina de faltar. Por que, que a gente não ligou para o pai e para a mãe avisando que ela não estava no colégio? Porque, vê, desde a 1 hora até 6 horas da tarde, para nós, estava normal, né? Sim. Daí meu marido voltou para casa, aí eu só berrava que eu queria a minha filha, eu queria a minha filha, daí a bebezinha também começou a chorar, ela começou a se desesperar porque ela viu o meu desespero e o desespero dele. Daí, Sumiu de novo sua voz. A bebezinha também começa a se desesperar porque ela vê a mãe e o pai chorando. E aí ela isso. começa também a chorar. E aí o que vocês fazem? Aí eu ligo para minha irmã, ligo para minhas cunhadas,
para vir ajudar, né, também a procurar também, porque daí o meu marido, quando saiu do colégio, ele pensou, agora eu vou na delegacia. Chegou na delegacia, eles falaram, só depois de 48 horas para procurar. Daí meu marido disse, não, mas vocês vão esperar isso tudo para procurar ela? Aí então meu marido com a irmã dele, até as 3 horas da madrugada, debaixo de uma chuva, saíram procurar pela cidade. Eu fiquei com a menininha, né, com a bebezinha. Daí saíram para procurar. A polícia não ia procurar, então meu marido e a minha cunhada saíram para procurar. E sempre Daí eles lembrando, chegaram em casa. só para aproveitar, lembrando que não existe 48 horas, 24 horas. E não existia nem em 2016. Se a polícia se negar a procurar, você mude de delegacia, pegue o nome das pessoas que se negaram, vá à corregedoria e faça um boletim de ocorrência contra esses policiais, que isso é preguiça, isso não é trabalho de polícia. Porque 48 horas é o momento mais importante de você achar a pessoa. Não existe isso de ter que esperar 48 horas. Então, vocês ficaram só por vocês, a polícia não fez nada. Não, a polícia não fez nada. Daí a gente, como pai e mãe, vai esperar 24 Não. horas, 48 horas, Quando- para sabendo que a tua filha está sumida, esperar a polícia procurar, mas assim que falaram para nós. Como assim? A gente não esperou, meu marido não esperou, foi ele e a irmã dele até as 3 horas da madrugada na rua procurando. Voltaram para casa. Daí ali eu berrava que eu queria minha filha, porque dali eu não tinha mais uma esperança, sabe? Que eu sabia que ela não ia fugir de casa, ela não era uma menina de sair com homem, ela não era isso. Eles chegaram a falar. Às vezes ela está na casa de uma amiguinha, às vezes ela está com homem. Uma menina de 12 anos. Eu sei que ela Nossa, não ia estar com homem. Ela era uma menina que brincava de boneca ainda. Nem mocinha ela não era. meu Deus do céu. Ela era toda criança. A mentalidade dela não era essas crianças procurar namorado, procurar. Não. Quando ela morreu, no autópsia que fizeram nela, ainda falaram para mim, ela nem mocinha era. Uma criança. Deus do céu. Sim. Assim a polícia disse, né? Daí meu marido voltou para casa. Nós não dormimos nada, mas nós esperamos amanhecer o dia do outro dia, fomos à procura de novo. Daí minha irmã tinha vindo de Luiz Alves, que ela morava em Luiz Alves, né? Daí ela veio de madrugada, daí nós tinha bebezinha, eu tinha que acalmar a bebezinha, né? Daí nós acalmamos a bebezinha, aí amanheceu às 6 horas da manhã, a primeira coisa do outro dia eu vim na minha firma, né, avisar, eu vim na minha firma avisar que eu não tinha como vir trabalhar, que a minha filha sumiu, eu precisava procurar ela, né? Vim outro dia, primeiro lugar que eu vim, avisar na firma que minha filha tinha desaparecido. Aí a minha irmã e meu cunhado foram de um lado da cidade procurar, eu e meu marido fomos em outro. A minha bebezinha ficou com a minha sogra e com o meu sogro, né? E nós saímos procurando. Vamos procurar de novo. E a polícia nada. A polícia não estava procurando. Meu Deus. E procurar sem Daí, muito para onde ir, né? Também, porque se ela sair de casa para a não. escola, da escola para casa, Fomos procurando. Tipo, eu peguei uma foto dela, nós ia pelas ruas, mostrando foto, passava a pessoa na estrada, assim a minha irmã também fez. Pegamos foto, viu essa menina? Até para lixeiro, eu perguntei ao meu marido. Até para lixeiro, o lixeiro passando, disse, se vocês viram essa menina? Essa menina caída do lixo, alguma coisa que, tipo, já amanheceu e a menina não tinha aparecido ainda. sim, lógico. Então, ali, Vocês foram aos eu tinha uma hospitais? esperança. Você ligou para o hospital, essas coisas? Não chegamos aí no hospital. Ficamos só mesmo pelas ruas, pelos caminhos onde que ela passava, né? Sim. E fomos perguntando. Aí, às 10h30 daquele mesmo dia, daí nós fomos até em cima da polícia militar. Ficava no centro, fomos até lá em cima da polícia militar. Daí, quando nós estávamos lá na polícia militar, eu e meu marido,
a polícia militar liga para eles, mas até então eles não falaram que tinha achado a Ana. Só começaram, ô mãe, vem cá, senta aqui, se acalma, quer um cafezinho, quer uma água? Só que eles piscaram, já fizeram sinal para o meu marido que já tinha achado o corpo dela. Eu já estava lá em cima na polícia militar perguntando, né, se sabia alguma coisa de uma menina desaparecida. Daí eu disse, não quero me acalmar, não quero café, não quero sentar. Eu quero saber se vocês sabem alguma coisa da minha filha. Daí eles falaram assim, não, mãe, tu tem que sentar. Daí eu comecei a ficar nervosa, né? Eu disse, não vou sentar. Daí eles falaram assim, não, tu e o teu marido tem que ir até lá na delegacia. Mas eles não tinham falado que o corpo dela já estava lá. Isso era 10h30 da manhã, do outro dia. Daí eles só falaram, vai até lá na delegacia. Só assim. Tá, daí eu e meu marido pegamos e fomos. Daí, quando nós chegamos lá, daí eles avisaram, né? Ah, o corpo da tua filha já está aqui. Daí tinha achado ela, mas não com vida, né? Como foi, Morta, né? como, como foi para você, naquele momento, entender que sua filha tinha morrido? Que sua filha não ia voltar para casa? Ah, desesperador. Eu queria ela viva. Lógico. Dentro de mim, a minha esperança era encontrá-la viva, não morta. Eu tinha uma esperança, não, eu vou encontrá-la viva. Essa era a minha esperança. Aí você, naquele momento, você descobre que a sua filha tinha partido. E ali imagino que E, começou o mundo de perguntas para você. O que aconteceu? Quem foi? E agora? Como foi esse uhum. turbilhão? E quais foram as notícias que foram chegando para você? Você ouviu? Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Está me ouvindo? Tô, uhum. Na hora que eles falaram, encontramos a tua filha, mas não com vida. Ali, parece que abriu um buraco, eu e meu marido queria cair dentro, né? Ali parece que um buraco entrou, se enfiar dentro daquele buraco, né? A gente ficou sem reação. É um sentimento que não dá para explicar, sabe, na hora, sabe? E você não É tinha um visto sua filha sentimento. ainda. Você só ficou sabendo, mas não tinha Não, visto ela. só. Não tinha visto. Eu só soube que ela estava lá, né? Porque daí, quando a polícia chamou nós, eles também começaram a fazer várias perguntas, que até então eu e meu marido era o suspeito, né? Sim. Meu marido era o suspeito porque estava em casa justo no dia que ela sumiu, né? Que em casos assim, infelizmente, é o pai e a mãe que eles pensam primeiro, né? Sim. E É ainda o meu normal. marido estava de férias. É normal. Então, ali eles começaram a fazer várias e várias perguntas, depois separaram nós dois, e várias perguntas. Nós ficamos praticamente o dia inteirinho dentro da delegacia só respondendo perguntas. Nós não almoçamos, nós nada. Nós só ficamos ali fazendo a pergunta deles. Nós nem conseguia comer também, né? Lógico. Para nós era indiferente comer ou não. Mas, enfim, ficamos ali só respondendo a pergunta deles. Eles fizeram várias e várias perguntas. Mas nós somos bem maltratados por eles no começo também. Tipo assim, como... Ai, não sei não, se não é vocês, sabe? Tipo uma desconfiança. É, Daí no- ali a gente foi perguntando, É normal a foi polícia respondendo. investigar o pai e mãe, é normal. O que eles não podem é partir do princípio que foram vocês. Eles têm que investigar e não sair tendo certeza, né? Daí ali ficamos respondendo as perguntas. Aí, porque assim, o jeito que ela foi encontrada, eu não vi o corpo dela, né? Porque eles nem deixaram a gente ver. Eles falaram, a mãe e o pai não têm condições de ver o corpo da menina.
Porque o que fizeram com ela foi, assim, muito brutal, sabe? Ainda hoje, meu marido, nós sabemos tudo que foi feito com ela. Porque a polícia disse, vocês não precisam saber tudo o que aconteceu com ela. Eu sei algumas coisas porque como foi a minha irmã que foi reconhecer o corpo dela para poder fazer o velório, o enterro, tudo, ela me contou. Mas eu não sei ainda tudo hoje em dia o que aconteceu com ela. Porque eles nem querem que a gente saiba muito, sabe? Porque foi Co- muito terrível, muito terrível. Como que ela foi encontrada? Porque vocês estavam procurando ela. Quem encontra a Uhum. Ana Beatriz e como que ela foi encontrada? Olha, é uma história, Beth, que aparece até história de filme, sabe? Sim. Assim, não assim, querendo dizer é um filme, mas na minha cabeça na hora apareceu uma história de filme, porque a gente ali procurando ela, o cara que trabalhava nesse container, que achou ela dentro do container, né? Que ele disse assim, às 7 horas, era num container, nesses baús de container que ela foi encontrada. Mas Ela assim, no foi meio da encontrada. rua, fica onde esse container? Não, É ele no ficava porto? numa fábrica mesmo. Dentro de uma fábrica? Isso, ele ficava tipo na BR. Tá. Que na BR 470 ele tinha. Era o tipo de um container onde que esse assassino da minha filha, ele trabalhava com produto químico. Então ali eles botavam coisa de produto químico, ele trabalhava com esses banheiros químicos. Então ali era a firma onde que se concentrava tudo que se referia a esse banheiro químico, Entendi. entendeu? Daí é container às 10h30 da manhã. Marçal é o nome do cara que trabalha lá, Que que encontrou achou o ela, corpo. Tá. encontrou o corpo. Mas foi ele que botou o corpo lá dentro, né? Daí, 10h30, ele abriu, porque ele disse que 7 horas ele começa a trabalhar, às 7 horas da manhã. Ele que abre o portão da firma, ele que abre lá os containers para tirar as coisas. Daí ele disse que lá ele só guardava o papelão e guardava manequim, esses, né, manequim de roupa, assim, que eles botam em loja. Sim. Isso aí que ele guardava lá dentro. Daí, às 7 horas, ele abriu o container. Daí ele disse que pegou, abriu, normal, não viu nada de estranho lá dentro e fechou de volta. Daí ele disse que viu essa história que ele conta, né? Que ele viu, parece um boneco, alguma coisa ali, mas ele não se interessou, porque para ele era um boneco de manequim. Daí ele pegou e fechou a porta do container de novo e foi continuar a trabalhar. E continuou a trabalhar. 10h30 ele foi lá no container de novo. Daí 10h30 ele abriu a porta do container. Daí ela estava sentada num banquinho com uma corda no pescoço, como ela tivesse se enforcado, sabe? Sentada no banquinho. Daí que ele viu que não era um manequim, que era uma criança. Daí ele pegou e chamou a polícia. Mas, tipo assim, tudo uma encenação, sabe? Porque foi ele que botou ela lá dentro. Sim. Porque depois ele confessou. Daí, mas encenou primeiro, fez uma encenação, que é ele que tinha achado a menina. Entendi. Ele é o lugar onde a sua filha foi encontrada e da sua casa e da escola é muito longe? Era. Esse é onde que ela foi encontrada da minha casa, era muito longe. Era muito longe. Tipo, para andar era bem longe, né? Não teria como ela andar da minha casa até lá naquele container. Jamais. Então, É, nessa mais hora ou você menos. tem a informação de que sua filha tinha sido morta, vocês eram investigados e a testemunha que encontra, lá na frente a gente vai descobrir que faz parte da morte da sua filha, mas ele estava como uma testemunha. Você chegou a encontrar Uma com ele na coisa. delegacia? Você chegou a falar com ele? Não, eu não cheguei a encontrar com ele nada. Nem o meu marido, assim, a gente não teve contato com ele na delegacia, nada. Porque meu marido teve, que na hora que ela foi achada no container, eles chamaram meu marido.
Meu marido foi até ela, só que ele não viu ela dentro do container. Que daí a polícia chamou, né? Ele Sim. lá. Daí, esse Maciel aí, até o meu marido deu remédio para ele, porque ele estava se fazendo de vítima. Meu marido falou: ah, eu tô com dor de cabeça, tu tem um remédio? Deu um remédio de dor de cabeça para ele. Marcel é quem Que chama a daí, polícia para falar, olha, encontrei o corpo, é isso? isso, Que depois a gente vai isso, descobrir que ele fazia parte da história toda. isso. Porque, no caso, ele trabalhava naquele local, né? Ele trabalhava naquele local, era ele que abria o portão da firma, era ele que abria os containers, que era tudo com cadeado, né? Daí ele que abria esses containers. Entendi. Aí começa a investigação. A polícia entra na história, ela vai ver essas câmeras que tinham pelo caminho, conseguem ver registros da sua filha andando, indo para a escola? Só que no começo, ali, quando a minha filha foi encontrada, né, Beto, para a polícia, ela tinha se matado, ela tinha se Nossa, enforcado. mas por que que ela ia É, se ela matar tinha nesse lugar, gente? isso. É tudo sem lógica, assim, mas para eles, no começo. Aí, quando nós estávamos lá na delegacia, eles vieram perguntar para mim, como mãe, assim, se a minha filha ainda era mocinha, se a minha filha já tinha menstruado, né? Sim. Falar bem o português, que você Sim, também deve sim. ter filhos, né? Daí eu disse: não, a minha filha não é mocinha ainda. A minha filha nem menstruou. Aí a delegada Carla, que no caso naquela época era a delegada, ela começou a berrar. Ela começou a berrar, mudou tudo, mudou tudo. Eu só escutei eles correr para lá e para cá e correr para lá e para cá. Naquele delegacia dela começou a berrar, volta aqui todo mundo, mudou tudo, porque para eles ela tinha se enforcado, até ali ela não tinha sido estrupada, era só se enforcou, se matou. Daí a hora que eu disse para eles que ela não era mocinha, daí foram fazer o resto da autópsia lá no ML, que o corpinho dela estava lá, daí descobriram que ela foi estrupada. Ai, meu Deus. É assim, muitos detalhes que sabe, daí essa doutora Carla, que começou também a investigação, né, teve vários detetives, né, começaram a investigação, no ML tiraram todos os órgãos dela para fazer Sim. exame, tiraram unhas dela, as unhas dela foi tirada, tipo, bexiga dela, intestino, tudo foi estourado, foi tudo estourado por dentro. O intestino Pela dela violência? grosso, o estômago, pela violência, porque foi com objetos, né? Não foi só, tipo, com Sim. o pênis, vamos supor assim. Ela estava toda estourada por dentro. Intestino grosso, estômago, fígado, tudo. Aqui, assim, a traqueia dela foi quebrada aqui, assim. É traqueia que se fala, né? Nessa parte da boca, como se tivesse botado algo dentro. Tipo, botaram pires, vamos supor, mas botaram objetos como um cabo de vassoura, um pau, enfim, isso aqui foi quebrado. Ela tinha chupão no peito, a, a mão dela estava roxa, porque talvez na hora que ela quiser escapar dos assassinos, eles apertaram a mão dela, mas ela tinha chupão aqui assim perto do peito. Aqui assim o pescoço dela estava roxo por causa da corda, porque quando ela foi botada dentro desse container no banquinho, que sentaram ela no banquinho, subiram aqui em cima do ombro dela e ergueram o ombro em cima dela
para a corda pegar no pescoço, subir aqui em cima com o joelho, pressionar o ombro dela, entendeu? Como ela tivesse se enforcado. Então ela estava muito machucada. Eles falaram se ela sobrevivesse, ela ia ficar enferma numa cama. Ela não ia ser mais uma menina normal, porque a violência foi muito grande. Ela não ia ser mais uma menina normal como qualquer outra. Daí, quando eles me falaram isso, mas eu disse, eu queria ela viva, mesmo que fosse enferma numa cama, mas eu ia estar cuidando dela. Hoje em dia eu não sei mais se eu penso assim, mas, enfim. Cláudia, como é que é para você saber tudo isso? Saber pelo. A sua filha morreu de quê? No Asfixia? laudo, não, no laudo policial ali no. Eles não falam direito a morte dela. Eles só falaram que estrupo não mata. Pô, mas a menina podia estar Eles, com hemorragia interna, com tudo isso que aconteceu com ela? sim, ela teve, porque ela teve muito sangramento, né? A calça dela, pelo menos, foi achada com muito sangue. Porque além deles ter feito isso tudo com ela, eles fizeram simular, pegaram um paninho normal, assim, paninho, e fizeram que fosse um absorvente, para dizer que ela estava menstruada. Na vagina dela, na pepeca dela, eles enfiaram, sabe aquelas esponjinhas de lavar louça verde e amarela, que a gente usa para lavar louça? Sei. Essa esponjinha, eles pegaram e enfiaram dentro da vagina dela, essa esponjinha de louça. Meu Deus do céu. E ela foi rasurada da vagina ao ânus. Eles, Ela ela, foi. ela foi encontrada às 10h30 da manhã. Isso. Eles contam quanto tempo eles ficaram com ela viva? A moça do ML disse que ela não morreu na hora. Ela deve ter demorado umas 5 a 6 horas para morrer. Tipo, a moça do ML disse que quando ela foi encontrada nesse container, ela ainda poderia estar viva dentro do container. Ela poderia estar viva ainda. Ela foi E, morrer dentro do container. e esses dois demônios, eles falam quanto tempo eles ficaram se abusando dela, se utilizando dela? Uh-uh. Um deles, esse Mário que está preso esperando julgamento, ele disse que é inocente. Ele não fez nada. A gente vai entrar nos dois, você vai me contar quem são, mas até chegar neles, a polícia entra, a delegada grita que mudou tudo, e aí eles começam a investigar. O que eles vão achando de provas para chegar o que aconteceu com a sua filha até os autores e como foi tudo? Câmeras, tipo, porque daí eu comecei, dia 23 ela morreu em março, né? 3 de março. Dia 23 de março, de abril, 23 de abril de 2016, eles chamaram nós de noite na delegacia, porque daí eu e meu marido estava trabalhando de noite, eles chamaram para ir na delegacia, nós fomos. Dali, eles perguntaram assim, vocês conhecem o Mário? Daí a gente disse, é um amigo nosso que a gente conheceu na igreja, frequentava a casa da gente, conhecia tudo da nossa vida. Enfim, fomos dizendo, né, assim que a gente conhecia ele. Daí ali estava a delegada Carla, estava um monte, devia ter uns 6, 7 investigadores. Mas eles só fazendo pergunta para a gente e eu e meu marido respondendo, né? Daí uma hora que a gente falou que a gente conhecia ele, daí um dos investigadores disse assim, desgraçado, filha da puta, demônio. Aí eu disse, mas por que tu tá falando isso?
Daí ele falou, mas ele é um bandido, ele é tempo conhecido da polícia. Ele é um bandido, ele é um fora da lei, ele é... Meu, disse, dali que a gente conheceu que ele era um bandido, pela polícia. Daí ali eles começaram a investigar. Só que a doutora Carla, né, no dia que ela estava fazendo as perguntas para nós, ali ela já começou a investigação também, mas não chegaram nas câmeras. Daí depois ali, dia 23 de abril, começaram a chegar nas câmeras, tiveram imagem dela, tiveram, né, até eu e meu marido vimos uma imagem dela passando pelo caminho dela que vai para o colégio, e eles têm uma imagem da câmera onde ela estava saindo de casa, que nós morava de aluguel atrás de um comércio, então aquele comércio tinha uma câmera. E Entendi. justo aquela hora que ela estava saindo para o colégio normal, de mochilinha, com casaquinho, com a roupa de uniforme, a câmera pegou, mas ela estava indo sozinha, mas pegou só ela, não tinha como ver se tinha pessoas do lado, se tinha pessoas acompanhando ela, não, só pegou ela. E a mochilinha dela, e o casaco dela, e o material dela, até hoje não foi encontrado, porque não estava com ela. E ela No nas dia que ela câmeras foi mostra que ela encontrada, saiu. não estava com ela. E aí, Saiu com o casaquinho, com a mochila, não. e nas câmeras mostram ela sendo abordada por eles? Não, não. Simplesmente só andando normal. Indo normal, de cabecinha, né? Sim. Baixa, segurando a mochilinha, que ela botava no ombro, ela estava segurando assim, a cabecinha indo normal. E pelo que você me fala, um dos autores apontados pela polícia, inclusive fica o convite para quem quiser falar dos outros lados, é só mandar e-mail para a equipe betoribeiro@gmail.com, mas um dos autores apontados pela polícia é de convívio de vocês. Sim, o Mário. Ele ia na Era, sua casa, ela conhecia, sim, então ela não teria medo dele. não. Além disso, era da igreja. O meu sogro tinha uma igreja. Então, nós conhecemos ele na igreja também. Ele frequentava a igreja com a gente. Naquela época, a gente ia na igreja, né? A Sim. minha filha louvava na igreja. Então, dali tudo. E, tipo assim, se tinha festa de aniversário das meninas, eles eram convidados. A gente almoçava junto, a gente jantava junto, a gente tomava café junto. Enfim, ele sabia tudo da nossa vida. Ele sabia que ela ficava sozinha de manhã em casa. Ele foi ao velório, ao enterro? Foi no velório, foi no enterro. Te deu as condolências, te abraçou como mãe. Não, isso aí ele não fez. Ele foi no velório, ele foi no enterro, só que perto de mim, do meu marido, ele não chegava. Ele não chegava O que é perto de estranho. nós. O que é estranho, porque se É, ele tiver. Como que você não vai abraçar o pai e a mãe da menina que morreu de uma maneira tão horrorosa? Sendo você uma não, ele não. pessoa inocente. E outro caso também que chamou a atenção, tipo assim, quando nós estávamos no velório, assim a minha irmã conta, ele não conhecia a minha irmã. Ele não conhecia a minha irmã, porque eu nunca apresentei a minha irmã para ele. E no dia que nós estávamos velando a minha filha, e também não foi divulgado que ela assumiu a mochila e ela tinha um celular dentro da mochila. Não foi divulgado isso, né? E ele chegou no dia do velório, ele perguntou assim, você é irmã da Cláudia? Da minha irmã também não conhecia ele, só disse sim, eu sou irmã dela. Aí ele só chegou para ela e perguntou assim, o celular dela foi achado? Como é que ele sabia que ela tinha um celular? Sim. Se não foi divulgado isso. E como é que a polícia Só chega? como Fala, só que como? Só que como eu e meu marido, nós estávamos tão fora da casinha, Lógico. nós estávamos ali pisando no chão, mas não sabia que estava no chão, então não adiantava ela falar aquilo ali aquela hora para mim, que eu não ia assuntar também. Claro, Mas aí lógico. depois, né, conforme passou, ela falou para mim, eu fui dizendo as coisas para a polícia, né? Até essa doutora Carla, no dia que nós estávamos velando a minha filha, ela queria prender ele. Ela foi no dia, estava velando a minha filha, ela queria prender ele, mas não deixaram.
que ela já tinha prova contra ele. E No quais dia são as do provas? velório. Como que a polícia chega aos autores? Você já falou que é o Mário, que é uma pessoa que conhece Uhum. vocês, que era da igreja, que convivia, que sabia, inclusive, ele já devia estar de olho na sua filha há muito tempo. Vocês conheciam ele há muitos anos já? É, como? Você conhecia o Mário há muitos anos? Há quanto tempo você conhecia o Mário? Sim, bastante tempo. Tá, então, porque eu imagino o quanto que ele ficou vendo sua filha Olha, crescendo. mais de um ano, porque na realidade a gente conheceu ele na igreja do meu sogro. A igreja do meu sogro já vai fazer uns 6 anos. Né? Então ele já estava há um ano olhando vocês. Você sumiu, vamos ver se volta. Não tanto, um ano. Um ano. Você voltou, é que você tinha sumido, mas Acho voltou. que travou Mas voltou agora. isso, mas Fazia um ano que você conhecia o Mário. Você falou que a polícia disse para você que o Mário ele já era bandido. Qual é o passado dele? ele tinha um passado bem criminoso, bem pesado. Com Ele já assassinato, tinha, com tudo? tipo, uns 18 anos, mais ou menos. Sim, estrupo, tudo. Ele até com 18 anos, mais ou menos, que o doutor Frank, que quando o doutor Frank também que pegou o caso da nossa filha, ele que condenou o Mário. Mas como ele teve uma boa, como se diz, bom Aquela coisa, comportamento bom na prisão, comportamento. ele foi solto em um ano. Mas ele tinha feito, ele já devia ter uns 18 para 20 anos, mais ou menos, mais de 20 anos ele não tinha. Uma menina também de 11 anos, ela tinha 11 anos, era também assim vizinha dele de porta. Ele tentou estrupar ela também, não conseguiu porque ela se fingiu de morta. Então ele não matou ela, não conseguiu estrupar, porque na hora ele também na casa dela ele ia estrupar ela, mas na hora que ele ia abaixar a calcinha dela para estrupar ela, apareceu alguém da família. Daí ele correu para o mato, mas ela tinha se fingido de morta, senão ele também tinha matado ela e estrupado ela. 11 anos ela tinha na época. Então já era recorrente. Ele tem quantos anos? O Mário tinha quantos anos na época? 18 anos, 20? Que fez com essa menina, né? Que ela Não, serviu de testemunha para mim numa chamada de vídeo, porque tinha a Covid, daí fizeram, né? O mas em juiz chamou 2016, para fazer uma chamada de vídeo, ela serviu como. mas quando ele ataca a sua filha, ele tinha quantos anos? Pode falar. Quando ele ataca a sua filha, o Mário tinha 45. quanto? 45, já era um velho. Como que a polícia consegue 45. chegar? A mulher dele tinha 22. Como que a polícia consegue chegar no Mário e no outro? Quais são, que ela até queria prender ele no velório. Você sabe quais são as provas que colocam o Mário como autor? E quem é o outro que estava com ele? Conforme a polícia, porque o inquérito a gente também não tem muita informação, porque É a justiça sigiloso. não dá muita informação. Parece que a justiça esqueceu de nós, porque já vai fazer 10 anos e ele não foi julgado ainda. Está só preso, mas não foi julgado. Sim. Quer dizer, então, que ele pode ser solto a qualquer momento? Pode, se der excesso de prazo, ele está preso há quantos Aí, anos? 9 anos. Se der excesso de prazo, sim. Já não sei nem se não deu. Daí foi chegada aí. Não sei qual loja, qual local é essa câmera, a polícia não divulga, só está lá nos autos, né, salo, né? Mas eles não divulgam o local certo. Pegou ele e esse João Boiadeiro dando carona à minha filha. Pegaram ela no caminho do colégio. Entendi. Eu acredito que como ela confiava nele, Qual né? foi? Ela tinha confiança nele.
vai na igreja, frequenta a casa do pai e da mãe, toma chimarrão, tá nos nossos aniversários, tá jantando, tá almoçando, tá na igreja, a gente vai fazer culto, a gente ia tudo junto, enfim. Sim. Aí a câmera pega carona pra Ana. No carro dele, ele indo e o João Boiadeiro de carona. Esse João Boiadeiro é Daí quem? ali, Quem é esse João Boiadeiro? não sei quem é. Você nunca tinha visto Não é ele? conhecido nosso. Nunca vi que esse João Boiadeiro é um ex-cunhado do Mário. Ele foi casado com uma irmã do Mário. Porque o único que a gente tinha contato era o Mário, nem a família do Mário e as irmãs, nem nada nós tinha contato. Era só o Mário e a mulher dele, né? Mas conforme a polícia, diz que esse João Boiadeiro era ex-cunhado do Mário. Entendi. Era casado com uma irmã do Mário. E o container, ela foi deixada lá ou tudo aconteceu no container? A polícia diz o quê? Por enquanto, a polícia não disse se foi numa casa, não diz nada. Porque a única coisa que eles dizem é que não foi feito ato lá. Ela só foi desovada lá. E eles Ele só fogem. garante que foi em outro. Foi em outro lugar, mas não sabemos onde. Não, foi em outro local, só que não sabemos ainda hoje aonde foi. Tá. Só ali foi colocada. E eu vi que eles foram presos em 2020, é isso? Isso, Eles fugiram? mas não, é porque, tipo assim, eu não lembro de muitos fatos, eu não vou lembrar de muita coisa. Eu só sei que quando ela morreu, como ainda estava tudo sendo investigado, eles não tinham provas, porque hoje em dia, né, Beto, tem que ter tudo prova, 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 né? Mas de tudo que eu e meu marido começamos a contar, de tudo que nós falamos, eles queriam arquivar o caso. Que o delegado daqui, depois mudou, a doutora Carla se aposentou, entrou um outro delegado. Esse delegado, Você me cabeça agora. falou que a doutora Carla se aposenta e entra um outro delegado, é isso? Isso. Entra outro delegado que entrou no lugar dela para investigar o caso. Mas Tá. ele bateu na mesa e disse que não queria pegar o nosso caso. Ele não ia pegar o nosso caso. Por quê? Daí ele disse que não queria pegar. Eles Daí confessam? O João até Boiadeiro e o outro confessam? não. Quem confessou foi o Maciel. Por isso que o Maciel ele está em quando a pessoa confirma uma coisa para a polícia deixa em liberdade, né? Porque confessou, porque, como se diz, atribuiu para a polícia as informações. Esse Maciel que contou que foi o João Boiadeiro e o Mário, que estruparam, fizeram tudo com ela. E como esse Maciel era amigo dos dois, esse Maciel era amigo do João Boiadeiro e do Mário. Eles Tá. eram todos conhecidos. Então, eles pegaram e fizeram a maldade com a minha filha e foram pedir ajuda para esse Maciel. Para o Maciel colocar ela no container. Porque o Mário já trabalhava naquele local também. O Mário trabalhava com os banheiros químicos que ficavam naquele local. Entendi. Os Então, três o estão Mário também presos? tinha acesso. Não, só o Mário. O Só o Mário. Maciel está solto, só o Mário. O Maciel está solto porque confessou para a polícia que foi os dois, né? Porque ele não estrupou ela nada, ele só colocou ela no container, botou a corda no pescoço Ocultou. dela, botou ela no banquinho e sucutou. Quem não estrupou e fez as barbaridades, tudo foi João Boiadeiro e o Mário. Só que o João Encontraram. Boiadeiro ah, é o juiz soltou porque não tem prova contra ele, só prova contra o Mário. a prova contra o Mário é o vídeo. É o vídeo do carro e, segundo eles, é um fio de cabelo que foi encontrado nela.
que foi feito teste DNA, DNA. confirmou que é dele. E ele, quando ele é confrontado, o Mário fala que não fez nada, mas tem uma imagem da menina entrando no carro dele. O que ele fala sobre isso? Ele só estava dando uma carona para ela. E que ele deixou ela na escola, Mas- mas não tem outra câmera na escola que mostrasse ela chegando? Então, Só porque tem essa câmera que ele pega ela botando ela dentro do carro dele. Que ela Embaixo- entrando, né, dentro do carro sim. dela normal. Como se fosse dando carona. Embaixo da unha dela foi encontrado DNA de um dos dois? Daí diz, que tiraram as unhas, daí encontraram, né? Arrancaram as unhas, encontraram. DNA do Mário. Daí foi feito o teste DNA do Encontrado Mário. o DNA do Mário. Então, o Mário, Até segundo as informações. segundo as últimas informações. Então, quer dizer, o Mário, a gente tem, tecnicamente, um fio de cabelo dele encontrado Até nela. segundo eu tipo. Isso. Fora esperma também, mas o esperma, eles não confirmaram se é dele. Mas foi encontrado esperma dentro dela também. O João Boiadeiro também está nesse vídeo que pega a sua filha. Ele fala o que desse vídeo? Também que eles deixaram ela na escola. Sim, Hoje nós deixaram ela temos... na escola. Só Hoje- simplesmente deram uma carona para ela. Ele já foi denunciado, pronunciado, Mário? Eu não sei porque se ele foi. Eu só sei que ele tem advogado particular que está pagando. Não sei quem está pagando o advogado para ele, mas ele tem advogado particular que está defendendo ele. Mas assim, ele já teve um primeiro júri que olhou para ele e falou: você vai para júri popular? Não. Que é o pronunciamento? Não. O Não, João ainda Boiadeiro, o João Boiadeiro, ele foi denunciado? Também não. Então o caso está parado há 10 O anos. juiz liberou ele. Então, mas liberou ele depois da audiência de instrução? Eu quero dizer o seguinte, ele não foi pronunciado. Não, porque não teve audiência, não teve nada, não, Não teve audiência de instrução? não teve assim, não sei. Não. E o, Só que a o- minha, a sua a minha advogada? advogada, isso, que pediu para a CAECO, porque nem foi a polícia de Rio do Sul que prendeu eles, foi a CAECO de Blumenau, que prendeu, se eu não me engano, prendeu o Mário ainda 4 meses depois. O Mário estava sendo investigado, né? Tudo sendo investigado, mas ele estava solto. Quem prendeu ele foi a CAECO de Blumenau, chamado pela minha advogada. Então ele estava sendo investigado ali, né? Mas estava solto, ele não estava preso. Entendi. Que depois que eu e meu marido enterramos a nossa filha, ele ainda foi lá na nossa casa, tomou café com a gente, falou com a gente. É que eu não lembro muito bem as datas, assim, Claro, sabe? lógico. Normal. Só que, tipo assim, fazia o quê? Uma semana que nós enterramos a Ana, ele apareceu lá, nós demos café, ele conversou com a gente. Depois que a polícia chamou nós para dizer que ele era bandido. Até ali, então, a gente não sabia. Mas, Entendi. enfim, a polícia foi investigando, mas eles diziam que não tinha prova. Eles não tinham prova concreta. Eles não tinham prova, não tinha prova. Daí eles até falaram, nós vamos arquivar o caso, porque não tem prova concreta. A polícia de Rio do Sul, né? Na delegacia de Rio do Sul, né? Daí eu comecei a ir para a mídia, eu comecei a fazer muita reportagem, Aí essa advogada, que hoje em dia é minha advogada, procurou nós e falou com a CAECO. Daí a CAECO de Blumenau veio e 4 meses depois prendeu E ele está preso desde então, desde 2020? Ou ele está preso antes? Isso, desde 2020.
Então ele está preso Não, desde 2020. faz 6 anos que ele está preso. 5 anos. A gente está em É, 2025. mais ou menos isso. 5 anos. Porque faz 10 anos agora, e ano que vem que ela morreu. Que ela morreu, mas até ele ser investigado, até Sim. Pera. Pera um pouquinho. Tá muito ruim a conexão. Tá muito ruim a conexão. Cláudia, você me ouve? Tá mu... Cláudia, ainda foi na nossa casa, ainda pera só um falar. minuto. Cláudia, a conexão tá muito ruim. Eu vou pedir só para você voltar um pouquinho para a gente caminhar para o final, porque a conexão está muito ruim mesmo. A gente pode até remarcar depois para saber mais coisas. Mas você tem uma advogada. Isso, eu tenho uma advogada. Eu gostaria muito de entrevistar a sua advogada. Se você puder passar o contato para a produção, porque daí eu posso pegar com ela mais informações sobre como está o andamento jurídico da história. Para saber quando vai ser o júri, se haverá júri, como que está esse imbróglio todo dessa parte da investigação, da denúncia, da pronúncia, para entender por que se o João Boiadeiro foi impronunciado, se ele não foi denunciado ou se ele já foi até inocentado. Eu precisava só entender essa parte legal da coisa, que seria importante conversar com a sua advogada também. Se você puder passar para a produção, a gente já marca. Você me ouve? Ela está me ouvindo? Acho que não. Oi, você me Tá me ouve? ouvindo? Agora eu estou voltando a te Estou te ouvir. ouvindo. Então, manda para a Ouço. produção, por favor, o contato da sua advogada, para a gente entender essa parte, juridicamente falando, da investigação, para saber se foi pronunciado, se teve audiência de instrução, se foi... Como está cada um desses três colocados como partícipes da morte da Ana Beatriz, para a gente poder contar isso melhor. Desculpa eu não poder dar muita informação para ti, porque é muita coisa também que eu não lembro, Não tem problema porque nenhum. é difícil. Eu estou aqui, mas é difícil falar, tipo, relembrar tudo Eu de sei, novo, eu sabe? imagino. Eu quero E tipo assim, acompanhar... a Tipo, nossa agora justiça voltou. às vezes é lerda também. Às vezes a nossa justiça é lerda, Sim, sabemos. porque eu só quero justiça para ela. Claro. Porque quem sofreu foi ela. Sim. Porque assim, Beto, pensa no desespero dela ali pedindo misericórdia. É o que eu mais Não penso. faça isso comigo. Berrando, minha mãe, meu pai. Eu quero minha mãe, quero meu pai. E a gente não está ali para salvar ela. Então, eu quero que seja julgado. Eu quero que tenha uma solução. Eu sei que ela não vai voltar de volta. Só que para amenizar um pouco a dor do coração nossa, porque eu e meu marido, a gente sofre muito. A saudade, a dor é triste, Beto. Se você pudesse encontrar com a Ana Beatriz agora, o que você falaria para ela? Que eu amo muito ela, que eu ainda digo, né? Eu tenho 2 filhas. Eu ia abraçar ela tanto, Mãe você beijar ela nunca tanto. deixa. Mãe nunca deixa de ser. Mãe. Não. Eu sempre digo, eu tenho 2 filhas. Eu não tenho uma morta. Porque dentro de mim, ela tá viva. Sim. Só que eu quero, porque quando eu enterrei ela, Beto, eu disse no caixão, minha filha, a mãe e o pai vai lutar o quanto a mãe e o pai puder para fazer justiça por ti. E nós vamos fazer, nós vamos lutar. Porque ela sofreu muito, Beto, ela sofreu muito. Tadinha. Ela não merecia isso, uma menina que não fazia mal para ninguém, não é assim a vida. Nós ficamos com a saudade, que é a dor.
Era o que ele queria. Quem matou sua filha queria a inocência dela, queria a bondade dela, queria suprimir dentro dele o demônio que ele era. Cláudia, eu quero continuar acompanhando a história da sua filha. Por favor, passa o contato da advogada para a gente poder entrevistar ela e entender como é que está a parte jurídica da história. Com certeza, espero que a polícia tome, se não foi o boiadeiro, quem foi, né? Precisa ter os autores presos, condenados, julgados, para que vocês possam ter um pouco mais de viver com a saudade e não com a eterna espera. E não a espera da justiça, que aí é uma penitência ainda maior para vocês que já precisaram perder a filha dessa maneira tão triste. Agradeço muito sua generosidade em contar a história da sua filha. Peço desculpas dos problemas que a gente teve de queda de sinal, mas eu acho que você conseguiu contar todas essas histórias para tocar o coração das pessoas também, para que isso se torne uma legião de pessoas pedindo justiça pela Ana Beatriz. Muito obrigado e a gente se vê em breve, com certeza. Obrigada por você, por fazer a entrevista comigo. Eu agradeço muito e obrigada por me ouvir. Muito obrigada mesmo. Estou aqui para isso. Eu fiquei assim, não alegre, contente não, mas por falar com você, para você divulgar, para ver se acontece alguma coisa, para ver se a justiça é feita mesmo, porque eu estou cansada de esperar eu e meu marido. Está demorando demais. Se as pessoas do canal, a gente consegue entrar pela justiça, pela Ana Beatriz Shelter. Muito obrigado, um abraço para o seu marido e não desista, sua filha merece a mãe e o pai lutando por ela. Muito obrigado e com certeza a gente se vê em breve já com notícias melhores. Muito obrigado. Sim, se quiser falar comigo, passo de novo entrevista. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Bom dia. Abraço. Tchau, tchau.